Ei pessoal, vamos lá. Me chamo Rafael. Fui chamado pelo Aprobare para poder explicar para vocês algumas legislações sobre a ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas para que a gente comece realmente do começo e até para dar uma boa contextualizada, a gente precisa dar um passo atrás para explicar um pouquinho a respeito das agências reguladoras para que a gente consiga compreender melhor o papel da ANS. Mas aí antes disso, já deixando o recado tradicional, aí abaixo deixo o link do meu canal no Telegram. Caso você não use o Telegram, é gratuito, o canal também é gratuito, lá você encontra questões, dicas, mnemônicos. Você pode jogar esse endereço que está aí no slide no seu navegador da web, ele vai direcionar para o Telegram. Se você não tiver, pode baixar. Ou então você também consegue utilizar ele no desktop, no computador. Então, assim, não vai atrapalhar seus estudos, é algo mais mesmo direcionado, selecionado só para aulas, dicas, questões, com resoluções. Tem muito conteúdo bacana de direito administrativo lá, fiquem à vontade. E fiquem à vontade também para fazer contato comigo, para que a gente converse, caso alguma coisa não tenha ficado esclarecida, né? Então, olha só. Sobre as agências reguladoras, elas nasceram em um contexto histórico no Brasil a partir da década de 90, em que houve uma diminuição da intervenção do Estado na economia, uma intervenção direta do Estado na economia, porque intervenção sempre houve, inclusive com o advento das agências reguladoras, esse papel se tornou mais evidente. Mas assim, o surgimento no Brasil foi mesmo a partir da década de 90 e essa questão da intervenção na economia é o que eu chamei no slide de concepção neoliberal de política econômica, uma denominação trazida pela doutrina. E qual então que é a função da agência reguladora? Porque veja bem, o Estado, o poder público, ele não consegue fazer tudo por conta própria. Ele não consegue centralizar todas as atividades. Então, às vezes, é necessário que ele repasse algumas atividades. Ele também não consegue regular e fiscalizar todas as atividades. Então, a função da agência reguladora, no momento em que ela surge, é justamente regular alguma matéria específica. Como assim alguma matéria específica? A Anatel com telecomunicação, a ANS com a saúde suplementar. Então, cada agência reguladora ela vai ter uma função específica, ela vai regular uma matéria, um assunto específico. E qual que é a natureza jurídica da agência reguladora? Para quem não sabe, quando a gente fala em natureza jurídica, a gente está preocupado em qual caixinha, entre aspas, do direito, a gente vai encaixar aquela concepção. É, a gente fala, né, com relação à natureza jurídica, que conhecendo a natureza jurídica, a gente conhece de melhor maneira os desdobramentos daquele instituto. Então, a agência reguladora ela é uma autarquia com regime especial. Vamos por partes. A autarquia é uma pessoa jurídica de direito público e ela funciona como se fosse um braço do Estado. Falei que o Estado, o poder público, ele não consegue atuar em todas as áreas a todo momento, 100% bem em todos os sentidos. Então ele vai utilizar de braços, que é o que a gente chama de administração indireta, braços entre aspas, e o pessoal, de maneira assim, muito resumida para que a gente consiga fluir a nossa conversa e fique bem compreendido. Então a autarquia é uma pessoa jurídica de direito público que vai ajudar aí o poder público no exercício da atividade administrativa. Beleza, a agência reguladora não deixa de ser uma autarquia, mas é uma autarquia com regime especial, em regime especial, porque ela vai ter algumas características diferenciadas das demais autarquias. Uma delas, em que eu começo a listar aí, é a ausência de tutela ou subordinação hierárquica. Alguns da doutrina também conhecem como controle administrativo. Veja, quando o poder público ele cria um ente, uma pessoa jurídica para exercer uma atividade, para exercer uma função, ele não, ele não o coloca essa criatura de maneira subordinada ao criador. O que eu quero dizer com isso? Essa pessoa jurídica que foi criada, ela não está subordinada ao seu criador. Há apenas uma vinculação, há apenas uma tutela, um controle para verificar se
aquela função para a qual a pessoa jurídica foi criada continua sendo exercida e está sendo bem exercida. É o que a gente chama de tutela, controle, subordinação hierárquica. Alguns da doutrina também chamam de supervisão ministerial, né? Outra característica que a gente pode pontuar aqui que dá à agência reguladora esse status de autarquia com um regime especial é a questão do poder normativo. Alguns da doutrina usam o termo deslegalização e delegificação. Deslegalizar a gente já consegue traduzir mais ou menos o que isso pode significar. De início, o poder normativo é aquele poder que a administração pública tem para normatizar, produzir normas. E aqui normas realmente é no sentido lato. Porque quando a gente fala em lei, pessoal, lei é um instrumento que deriva lá do legislativo, de acordo com os critérios do legislativo. Diferente aqui, eu estou falando de poder normativo, que é algo mais global, mais genérico. No caso das agências reguladoras, por se tratar de regulação de matéria específica, de assuntos técnicos, ela vai precisar de legislar não, normatizar, melhor dizendo, a respeito de determinados assuntos. Até porque são assuntos técnicos que não seriam possíveis tramitando pelas casas lá do Congresso Nacional. Então, nada melhor que a própria agência reguladora, no seu âmbito de aplicação, regular a sua matéria específica. Ocorre que alguns doutrinadores entendem que há um desrespeito ao princípio da legalidade, um dos princípios da Constituição da República, que determina que a administração só deve seguir aquilo que está na lei. E também eles entendem que desvirtua a separação de poderes, porque está se entregando para alguém da administração pública a atividade de normatizar, que seria inicialmente incumbência do legislativo. Aí eu coloquei até um martelinho aí do juiz para significar que esse ponto ele já foi pacificado de certa maneira pelo STF, que ele já entendeu em alguns momentos em que não há violação à separação de poderes, essa possibilidade que as agências reguladoras têm, de maneira mais técnica, um pouco mais ampla, de normatizar acerca da sua matéria de atuação. Mas é claro, né, pessoal, ela não pode contrariar aquilo que está na lei e não pode contrariar aquilo que está previsto na Constituição. Todas as agências reguladoras, por se tratarem de autarquias, elas são criadas por lei. A ANS, por exemplo, ela foi uma das primeiras autarquias federais criadas lá no ano de 2000 e ela tem uma lei. Toda a legislação criada pela ANS, ela não pode contrariar essas finalidades que foram instituídas no momento da sua criação. Então, fica esse alerta, é possível sim, para alguns da doutrina, o STF, o Supremo Tribunal Federal já entendeu possível a deslegalização ou delegificação no âmbito das agências reguladoras. E por fim, alguns da doutrina não citam, mas eu preferi citar porque eu entendo que é algo que ressalta aos olhos quando a gente fala acerca das agências reguladoras, é a questão dos dirigentes deles serem estáveis e com mandatos fixos de 5 anos. No caso das autarquias comuns, os dirigentes são nomeados de acordo com a livre vontade de quem está nomeando e também podem ser exonerados, podem sair daquela autarquia sem muito rigor. Diferente da agência reguladora, justamente para que evitar interferências dos poderes em cima das agências, pressões em cima das agências, justamente para que a agência consiga exercer a sua função primordial, que é regular, fiscalizar, coordenar aquela matéria específica. Se o poder público estivesse pressionando o dirigente de uma determinada agência reguladora, haveria uma interferência indevida. Então a própria lei já possibilitou a esses dirigentes a estabilidade. Como assim estabilidade, Rafael? Eles não pode ocorrer a demissão ad nutum, que a gente chama, a livre dispensa. Aqui a gente só poderia possibilitar
a saída de um dirigente, caso ele pedisse exoneração, caso ele quisesse sair, ou então, por exemplo, mediante um processo administrativo, ou então uma sentença judicial transitada em julgado, que é aquela sentença que não cabe mais recurso. Então, estabilidade aí entenda entre aspas, mais ou menos nesse sentido. Há uma certa tranquilidade com relação à permanência desse dirigente no cargo, para que ele consiga exercer as funções da agência. E eles têm mandatos fixos, o que permite que durante aquele tempo ele vai exercer sem interferência, né? Aí deixa eu passar aqui, que mais à frente eu explico, olha só, que por se tratar, né, de um assunto importantíssimo, a Constituição e a legislação, na verdade, ela prevê que os dirigentes, aí embora esteja no singular, no mnemônico esteja singular, são dirigentes, porque há a possibilidade lá da criação de órgãos deliberativos, de órgãos colegiados, no âmbito das agências reguladoras. A nomeação desses dirigentes não é uma nomeação livre, de qualquer maneira. É lógico que tem que ser escolhidos aquelas pessoas que têm afinidade com a matéria, sejam especialistas naquela matéria, e além de serem nomeados, indicados e nomeados pelo presidente da República, eles precisam de uma aprovação do Senado. Aqui nós temos uma livre percepção do sistema de freios e contrapesos. É a atuação do Legislativo e do Executivo na escolha dos dirigentes das agências reguladoras. Aqui, agências no âmbito federal, porque é possível também que nós tenhamos agências no âmbito estadual, no âmbito municipal. É menos popular, mas não impossível. Aí falei do mandato, né, do mandato fixo, e estabilidade temporária, entre aspas, que é justamente aqueles quesitos que tornam a função do dirigente estável. E depois do fim desse mandato, justamente para evitar a captura, de acordo com a doutrina utiliza o termo captura para designar esse instituto, que é impossibilitar que, depois que o dirigente ele atua naquela agência reguladora, que ele conhece todos os ditames, todos os princípios, conhece o decorrer do serviço daquela agência, que ele, assim que saia, ele, através de um oponente, uma empresa privada, por exemplo, ele consiga contrariar os interesses daquela agência, justamente para evitar conflito de interesses e fragilidade ali naquela agência reguladora. Então ele vai ficar 6 meses de quarentena, ou seja, ele vai ali ficar quietinho, continuar continuar recebendo, desculpa, e não vai poder conflitar com os interesses dos quais ele praticava anteriormente. Então, o objetivo da quarentena é justamente evitar a captura, como alguns da doutrina delimita. Então, olha só, vamos só resolver algumas questões para a gente ver como é que isso pode cair em prova. Questão do CESP, olha só, certo ou errado. Configura exercício do poder disciplinar a edição pela ANS de ato normativo que discipline um aspecto da relação entre operadoras setoriais e consumidores. Beleza, né? A ANS, uma das suas funções, um dos seus eixos é regular essa relação entre as operadoras e os consumidores, mas isso não decorre do poder disciplinar. Como eu disse anteriormente, isso deriva do poder normativo. O poder normativo que vai possibilitar à ANS a edição de, olha só, atos normativos. E atos normativos aqui em sentido amplo. Então essa assertiva a gente considera errada. Outra assertiva também do CESP. Na legislação brasileira, a ANS é instituída como um órgão de regulação, sendo-lhe conferida a competência para editar atos normativos que podem revogar leis e decretos presidenciais que disponham sobre assistência suplementar à saúde. Essa assertiva está errada, sabe por quê? Olha só. Realmente, a ANS é instituída como um órgão, ela é aí órgão está, de certa forma, usando uma expressão atécnica, porque órgão, a administração pública, aquela entidade da administração pública, ela tem órgãos, dentro dela ela tem divisões, eixos de competência, e tudo que aqueles órgãos praticam é atribuído ao ente.
Então ali, de certa forma, não está muito legal o termo órgão, mas superemos isso. Ela realmente trata da regulação e ela tem competência para editar atos normativos. Mas esses atos normativos, eles não podem revogar leis e decretos presidenciais, porque veja, a lei é aquele instrumento que passa pelo legislativo e regula determinada matéria. O decreto presidencial, um dos tipos de decreto é aquele para dar fiel execução à lei por meio do Poder Executivo. São normas, são espécies de normas totalmente diferentes das produzidas no âmbito da ANS, que são normas mais técnicas, mais restritas, com maiores peculiaridades. Então, a assertiva está errada por conta disso. Não há essa revogação de leis e decretos presidenciais. Uma outra questão agora do Instituto Consulplan para promotor, mas veja que a gente consegue resolver com o que a gente conversou até agora. Com o fenômeno da agencificação administrativa no Brasil, é justamente esse advento das agências reguladoras a partir da década de 90, em que houve uma diminuição da interferência direta do Estado na economia, as agências reguladoras vêm tendo grande destaque no exercício da atividade normativa, ocupando lacunas até então existentes. Nesse sentido, no exercício do seu poder normativo, as referidas agências podem inovar primariamente a ordem jurídica, ainda que regulamentando matéria para a qual ainda existe um prévio conceito genérico em sua lei instituidora. Veja, lembra que eu falei que cada agência reguladora é instituída por uma lei. E todos os atos normativos que essa agência fizer não pode contrariar aquilo que a sua função que está determinada na sua lei criadora. Então essa assertiva está errada nessa parte final em que ela fala, olha, que podem inovar primariamente na ordem jurídica, ainda que regulamentando matéria para a qual não exista um prévio conceito genérico na lei instituidora. A agência reguladora ela só pode praticar aquilo que está previsto. Ela tem que ter como norte a sua função que está determinada na sua lei instituidora, beleza? Então finalizamos aqui e a gente continua no próximo bloco.